Jonathan Blow é uma das figuras mais subversivas quando se fala em programação de jogo hoje em dia. Ele provavelmente é responsável por muita coisa que a gente está vendo hoje em dia na indústria, principalmente se tratando de produtora independente. Coisas como Dandara, feito por brasileiros, Limbo, Journey, é bem possível que eles nunca existiriam se nunca tivesse sido lançado o jogo Braid. Braid é um jogo de plataforma lançado em 2008 que foi um sucesso de crítica e de público, sem precedentes se tratando de um jogo independente. Ele pega muitas influências de clássicos como Mario e Donkey Kong, mas o jogo tem um apelo e proposta totalmente diferente. Ele tem uma pegada bastante contemplativa e até melancólica. O jogo não te dá tanta informação sobre o roteiro ou até sobre como jogar. As poucas informações sobre a história aparecem no formato meio que de poesia romântica, e giram em torno desse personagem que cometeu um erro muito grande em um relacionamento e agora busca conseguir perdão, talvez salvando essa pessoa de um monstro. Praticamente, nenhum elemento de Braid está lá sem motivo. Isso se aplica à mecânica do jogo. A ideia básica é de que o jogador pode voltar no tempo. Não existe morte no jogo, já que quando se comete um erro, é só apertar um botão que desfaz esse erro. A partir dessa ideia, ele cria todo tipo de situação possível, sempre em torno dessa noção de poder desfazer um acontecimento. Isso é bastante simbólico, considerando que o jogo pega muito emprestado essa estética de jogos de plataforma com heróis fortes, com alguma missão honrosa. Não tem nada de heróico em Braid. Na verdade, é muito mais uma história sobre remorso, vergonha, talvez obsessão. No nível mais superficial, se trata de uma obsessão com um erro, um evento do passado que não pode ser mudado. E o Braid consegue criar muitas camadas em cima desse sentimento de remorso, de forma que cada pessoa vai enxergar o jogo de uma forma única. A ideia mais aceita sobre o jogo é de que o remorso está relacionado à criação da bomba atômica, mas em vários níveis ele também está falando sobre a toxicidade masculina em um relacionamento. Quando perguntaram numa entrevista sobre o que Braid realmente fala, o Jonathan Blow respondeu que se ele soubesse pôr em palavras, ele não tinha feito um jogo sobre. E eu acho que isso sintetiza muito bem a ideia. A gente pode ver muito claramente como Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, teve influência sobre o jogo. Numa palestra, o Jonathan Blow define Cidades Invisíveis como uma narrativa estruturada em forma de puzzle. O livro consiste basicamente de diálogos do Marco Polo com o imperador Kublai Khan. O Marco Polo descreve, em muitos parâmetros diferentes, todas as cidades que ele viajou para um imperador que jamais poderia conseguir visitar e conhecer o próprio império. Os capítulos são absurdos. Cada uma das 55 cidades é observada de uma forma única, de forma que esses capítulos acabam virando pequenos ensaios sobre cultura, linguagem, memória e também destruição. Lá pelo meio do livro, o Khan pede para o Marco Polo falar sobre Veneza, que é a cidade natal dele e o único lugar que ele não tinha falado nada ainda. Como resposta, o Marco Polo diz que toda vez que ele fala sobre qualquer cidade, ele está falando sobre Veneza. Cidades Invisíveis tem um comentário muito forte sobre o colonialismo. Logo no início do livro, ele fala sobre esse sentimento de um imperador logo depois da glória da conquista, que se vê diante da melancolia de jamais conseguir compreender os territórios que ele conquistou. Ele se vê herdeiro de uma coisa esfacelada e sem forma, que está em processo de ruína e é grande demais para ser controlada. Calvino parte da noção de que o empreendimento colonialista inevitavelmente vai trazer ruína, e uma das formas mais severas dessa ruína é causada simplesmente pelo apagamento. O império pode ter suprimido uma cidade, mas nunca vai entender de fato o lugar, e é nesse processo de alienação que a cidade se torna invisível. Isso nos leva para o último jogo lançado pelo Jonathan Blow. Eu já falei sobre The Witness aqui no canal. Ele é um jogo muito difícil de categorizar. Ele também é focado em puzzles, assim como o Braid, mas rola no mundo aberto, nessa ilha que é muito grande e cheia de coisa para se explorar. Diferente do Braid, ele não tem outros personagens, não tem trilha sonora nenhuma e nenhum tipo de diálogo, mas curiosamente, em poucos jogos eu vi a comunicação entre jogador e jogo fluir de forma tão bem feita. O Jonathan Blow trabalha muito com a ideia de introduzir um problema, te induzir algumas vezes a resolver ele de um certo modo, então colocar um problema muito parecido, mas que vai necessitar uma abordagem completamente diferente. Em outras palavras, é sobre introduzir um padrão, te acostumar com ele e quebrar esse padrão, de forma a exigir uma pequena desconstrução da parte da pessoa que está jogando. Essa é uma ideia muito presente em jogo de Enigma, e aqui ela é executada de uma forma incrível. O Jonathan Blow é designer além de programador, e tudo nessa ilha está posicionado da forma que está por um motivo. O jogo te força a olhar para o ambiente para resolver problemas, e a sensação de passar por um lugar que tu já tinha passado antes, mas com uma perspectiva nova, e entender algo que tu simplesmente tinha passado reto antes, é muito satisfatório. Mas o comentário que eu quero fazer aqui é sobre The Witness não tanto como um jogo sobre descobrimento e aprendizado, mas como um exercício de alienação. O fato é que conforme tu vai resolvendo os enigmas, é muito difícil de evitar de ficar vendo esses padrões em praticamente todo lugar do jogo.
E mesmo que muitas vezes tu acerte e resolva algo, é muito comum ficar enxergando isso em lugares que na verdade não tem nada. Ou você entra em um modo tão automático de procurar esses padrões e meio que se desliga da parte mais introspectiva da experiência, que vai muito além de ficar passando uma linha por um ponto. Essa pegada meio obsessiva do jogo chega a acontecer na vida real, de forma que as pessoas começam a ver esses puzzles no dia a dia. Tem até um vídeo no próprio jogo, se tu chegar a um certo ponto dele, que mostra uma pessoa justamente tendo esse efeito. E eu acho que esse efeito meio obsessivo do The Witness passa por uma autocrítica dentro do próprio jogo. Mas pro final, os painéis vão ficando literalmente desconfortáveis de se enxergar, quase como se o jogo estivesse te dizendo para não fazer aquilo e parar de jogar. Eu vejo muita semelhança nele e no Braid quando eles estão falando sobre obsessão. Enquanto o Braid parece carregar esse apego muito forte com um erro no passado, seja qual for a interpretação que tu tiver, o The Witness eleva isso para uma visão da realidade. É como se nos 7 anos que o jogo levou para ser desenvolvido, essa visão tivesse rolado com a equipe do jogo e a gente sente parte disso na nossa experiência. E é uma sensação bastante aflitiva. Cada jogo fala um pouco sobre alienação, sobre estar tentando resolver um problema, e a partir de um certo ponto, cada tentativa só te deixa mais longe de chegar na compreensão. Cada tentativa te aliena mais da realidade. Nesse ponto, a influência do Calvino me parece muito real. A descrição profunda de todas aquelas cidades para o Imperador era muito mais alienante do que qualquer coisa. Só deixava mais evidente a incapacidade dele de entender a figura completa de algo que é vivo e orgânico. Essa estética de alienação é intrínseca aos jogos. Braid pode ser sobre o peso do Oppenheimer na criação da bomba atômica, pode ser sobre um relacionamento abusivo, ou pode ser só um joguinho de volta no tempo. The Witness pode ser zerado sem que a pessoa sequer tenha contato com todo o nível maior de compreensão do jogo. Na verdade, o próprio Jonathan Blow acha que 50% das pessoas que passarem pelo jogo não vão nem perceber essas coisas. Mas se você parar para dar uma atenção para eles, é admirável como ele consegue passar muito do que ele deve ter sentido criando eles. Essa ideia de explorar cada padrão possível que se podia criar a partir do conceito de cada jogo, criando um resultado final impressionante e capaz de transmitir ideias e sentimentos muito parecidos com os que ele tinha quando concebeu o jogo, desde as epifanias incríveis até as partes mais negativas e alienantes do processo, e dá para passar batido por tudo isso. Da mesma forma que você pode ler Cidades Invisíveis só como descrições um pouco poéticas das cidades que o Marco Polo visitou, sem considerar que em todas elas ele ainda estava falando sobre Veneza. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui, e eu vou deixar o link na descrição caso alguém se interesse pelos Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, que é realmente uma das coisas mais incríveis que eu li até hoje. Também, se possível, deem uma olhada na nossa página no Apoia-se. É através dessa campanha que a gente consegue tocar o Quadro em Branco. Muito obrigado pela atenção e até mais.